Abuso sexual, exploração, maus tratos, agressões, negligência em todo o país, a cada hora, 15 crianças são vítimas de algum tipo de violência. As crianças e os adolescentes brasileiros são as principais vítimas que têm casos de violência denunciados pelo Disque 100. Quase 20 mil crianças são agredidas todos os dias no Brasil. Mais um caso de violência sexual contra criança. Desta vez, a vítima foi uma menina de 3 anos. Casos de violência contra crianças e adolescentes viraram rotina. Nos últimos anos, segundo pesquisas, o Brasil tem registrado uma média de 606 casos de violência doméstica por dia. Violência física é o uso da força física para castigar, punir, disciplinar ou controlar a criança ou adolescente de forma intencional, não acidental. Revela abuso de poder e pode deixar marcas como hematomas, arranhões, fraturas, queimaduras, cortes, entre outros, causando danos ao desenvolvimento emocional. Violência psicológica é um conjunto de atitudes, palavras e ações que objetivam constranger, envergonhar, censurar e pressionar a criança ou o adolescente de modo permanente, gerando situações vexatórias que podem prejudicá-lo em vários aspectos de sua saúde e seu desenvolvimento. Violência sexual é a violação dos direitos sexuais, no sentido de abusar ou explorar do corpo e da sexualidade de crianças e adolescentes. Pode ser classificado em abuso sexual extra ou intrafamiliar ou exploração sexual. O abuso extrafamiliar se refere aos casos em que o autor não tem vínculo de pertencimento familiar, e o intrafamiliar é o praticado por autores que são responsáveis ou familiares da vítima. Eu vou falar agora sobre os sinais de violência diversos. O primeiro deles acontece dentro da escola, como, por exemplo, brigas com colegas, o isolamento, a baixo rendimento dentro da escola, ansiedade e medo, uso e abuso de drogas e sinais de hematomas pelo corpo, como olhos, rosto e corpo, como pernas, braços. Bom, os sinais específicos de abuso sexual é a curiosidade sexual excessiva, exposição frequente das genitais, brinquedos ou jogos sexuais, agressividade sexual, masturbação excessiva, conhecimento sexual inapropriado, doenças sexualmente transmissíveis e gravidez. Pedofilia é um transtorno de sexualidade previsto nos manuais de doenças mentais cuja característica é sentir desejo sexual por crianças ou pré-adolescentes. Na maior parte dos casos, a violência ou o abuso sexual é intrafamiliar, cometido por alguém da família. A minoria se trata de violência ou abuso sexual extrafamiliar, ou seja, cometido por autor sem vínculo familiar ou relação de consanguinidade com a vítima. Destaca-se, quanto mais frequentes os abusos, maiores os impactos nas dimensões físicas, sexual, emocional e moral da criança e do adolescente, pois dificilmente os abusados esquecem a violência sexual. Os efeitos são vários: dificuldade de manter relações afetivas, sexuais, amorosas, envolvimento em prostituição, uso de álcool ou drogas, dificuldade de inserção na vida social, sentimento de inferioridade e culpa. Historicamente, falar sobre exploração sexual remonta aos períodos de colonização e escravidão no Brasil, onde a população marginalizada era explorada sexualmente mesmo em eternidade. De fato, explorar o corpo de uma criança ou adolescente vai contra o seu desenvolvimento, onde a pessoa ainda está em formação. Ainda sobre esse tema, há outras questões que carecem de cuidados. A pornografia infanto-juvenil e o tráfico de crianças e adolescentes, sendo a internet o principal meio de propagação e divulgação de imagens e material pornográfico,
como também a corrupção ou aliciamento das vítimas. Portanto, esteja atento às campanhas educativas destinadas aos pais e responsáveis. A simples posse desse tipo de imagens, fotos e vídeos com conteúdo pornográfico de adolescentes ou crianças já é crime, mesmo que para satisfação pessoal. O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Escolhido em razão da história de Araceli Cabreira Sanches, de 8 anos de idade, que em maio de 1973 foi sequestrada, drogada, espancada, estrupada e morta por membros de uma tradicional família do Espírito Santo. Normalmente, a violência sexual contra crianças e adolescentes é pensada a partir de alguns mitos, que divergem da realidade. O primeiro mito é: se não houver marcas físicas, não houve abuso. E, na realidade, a maioria dos casos são disfarçados num discurso de carinho e amor. Muitas vezes não há marcas físicas. O segundo mito é: somente meninas são abusadas sexualmente. E, na realidade, cerca de 1/4 das vítimas é menino. O terceiro mito é: o abusador é um estranho. E, na realidade, a maior parte dos casos, o abusador é membro da família. O quarto mito é: a criança ou adolescente cooperou com o ofensor. E, na realidade, o abusador envolve as vítimas. Há no abuso uma relação desigual, em que o poder ou a autoridade do abusador causa obediência e sujeição. O que a lei diz sobre a violência e o abuso sexual de criança e adolescente? É importante conhecer um pouco sobre a Constituição Federal e das principais proteções da criança e dos adolescentes. Selecionamos 3 leis importantes da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Penal. Entre 2011 e 2017, foram notificados 184.524 casos de violência sexual no Brasil, sendo 58.037, 31,5%, contra a criança e 83.068 contra o adolescente. Esses dados de um boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde em junho do ano passado. O artigo 227 diz que é dever da família, da sociedade, do Estado a assegurar a toda criança e adolescente a absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, a respeito e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O artigo 4 diz: a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. O artigo 5º diz que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido de forma da lei atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Denunciar atos de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes. É importante lembrar que a culpa não é da vítima, independente do cenário em que ocorra a agressão sexual. Culpar a pessoa que foi assediada em seu trabalho ou estrupada por alguém só aumenta o sofrimento e não ajuda na diminuição dos crimes contra a dignidade. O Disque 100 é um canal para denúncias de diferentes violações dos direitos humanos, entre elas os casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Os dados recolhidos são encaminhados aos órgãos competentes e investigados. A ligação é gratuita e a denúncia pode ser feita em anonimato.